Doutor, e é sempre necessário o uso da medicação nesses casos? Porque assim, a gente vê muito paciente reclamando dos efeitos colaterais. Na psicoterapia mesmo é uma queixa muito forte, eles descontinuarem o tratamento, interromper. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Ok, Lilian. Como a gente disse, assim, existem vários tipos de depressão. Depressões com episódios leves, moderados, graves, com sintomas somáticos, físicos, com sintomas psicóticos, que são as alucinações, os delírios, depressões bipolares, depressões sazonais, por exemplo. A gente não tem muito na nossa região, mas no sul do país e também no hemisfério norte, a gente vê depressões que pioram geralmente no inverno, e depois só de mudar o tempo, mudar o clima, a estação, já começa a ter uma resposta. Isso tem a ver, por exemplo, com a luz. Aí hoje se pesquisa muito a questão da vitamina D, tem até fototerapia, o paciente ir para aquelas câmeras de bronzeamento, não para ele ficar queimadinho, né? Mas para melhorar a depressão. Então, assim, há casos de depressão que não necessariamente vão precisar de remédios. Quadros de depressões leves, que são aquelas depressões que não têm histórico, por exemplo, de ideias de suicídio, de ideias de morte, onde o paciente ele está funcionando, mesmo que não tão bem, mas ele não deixa de trabalhar, ele não sente que o trabalho está sendo um fardo, ele consegue ter um desempenho razoável, seja no estudo ou na profissão, ele não está tão isolado, embora ele sinta-se mais triste, ou que ele diminuiu o prazer, a vontade. Alguns quadros leves, de leve intensidade, eles melhorariam simplesmente com atividade física regular, com psicoterapia, com mudanças às vezes no estilo de vida, só que são casos mais leves. E isso muitas vezes vai fazer com que o paciente ele até tenha uma adesão maior. Não, eu vou fazer psicoterapia porque realmente eu não vou precisar da medicação, o próprio profissional já percebeu isso, às vezes o psicólogo e o médico eles trabalham ali juntos e eles entenderam que aquele quadro é um quadro de intensidade menor. Agora, existem pesquisas mostrando o seguinte: quadros que são moderados para cima começam a afetar mais o funcionamento do paciente, gerar um sofrimento maior, ele começa a faltar o emprego, ele começa a ter dificuldade no estudo, mesmo que ele não tenha ideias de suicídio. Esses quadros, você tem alguns trabalhos dividindo os pacientes em vários grupos. Pacientes, por exemplo, que fizeram só exercício, pacientes que usaram só medicação, pacientes que fizeram só psicoterapia. Depois eles pegaram mais 3 grupos, associando pacientes com exercício físico e psicoterapia, exercício físico e medicação, psicoterapia e medicação. E mais um grupo, exercício, psicoterapia e medicação, quadros moderados. Nessa pesquisa, onde eles fizeram a divisão dos grupos de pacientes, todo tratamento que não era único, ele era associado, ele era superior. Por exemplo, psicoterapia e exercício físico era superior do que só remédio. Psicoterapia e medicação era superior do que só psicoterapia. E quando eu associava as 3 coisas, o índice de sucesso era o maior. Nas depressões leves, qualquer uma das modalidades únicas respondia de forma parecida: medicação, atividade física e psicoterapia. No entanto, a pessoa às vezes fala assim: então eu vou fazer só exercício. Ela faz uma vez por semana achando que aquilo ali é o suficiente. Não é assim. O exercício físico, como se a pessoa estivesse tomando um remédio ou indo numa psicoterapia. No caso da medicação, o exercício seria como se fosse todos os dias. Há alguns trabalhos mostrando que ele teria que ter pelo menos 150 minutos por semana, dividido em de 3 a 5 vezes. Então eu faço 3 vezes 50 minutos, 5 vezes de meia hora. Tinha ali toda uma supervisão com profissionais observando. Aqueles pacientes que não iam, eles eram excluídos do estudo. Quadros leves. Quadros moderados para cima tem que ter, então, de acordo com a conclusão do trabalho, associação de tratamento. Quadros moderados a graves e quadros graves, a medicação ela é obrigatória. E aí a psicoterapia também é mais importante ainda. Então não dá para tratar depressões moderadas a graves com exercício. A gente tem que entender que o exercício ele faz parte, por exemplo, de um tratamento. Quadros leves dá para a gente associar muitas vezes com a resposta maior, lembrando que muitas vezes somente cada uma das modalidades vai representar uma resposta parecida ao final. Mas quadros moderados a graves e graves, precisa de associação de tratamento
e precisa de moderados para cima, necessariamente da medicação, vai ter uma resposta maior. Ou seja, a gente vai usar a medicação em quase todos os casos. Por quê? Porque as depressões leves muitas vezes nem chegam no nosso consultório, Lívia. São quadros que às vezes tem até uma remissão, talvez espontânea. O problema é que quando você tem uma depressão, de acordo com a epidemiologia, você tem 50% de chance de ter um segundo episódio. Se você já teve 3, 75% de ter o quê? Já teve 2, perdão, 75% de ter o terceiro. Se você já teve 3 ou mais, é praticamente 100% de ter o quarto, em alguma época da vida. Isso demonstra o quê? Se eu já tive uma depressão, mesmo que tenha sido leve e ela tenha melhorado, eu tenho 50% de chance de ter ela novamente. De ter um novo episódio, porque aquela ali, ela desapareceu. No entanto, como que eu vou saber ou não que eu vou ter? É uma incógnita. Evidente que se eu tenho um estilo de vida ruim, isso pode predispor. Eu não durmo bem, eu estou extremamente cansado pelo excesso de trabalho, eu vivo sob pressão, estresse, cobrança, eu tenho uma relação conjugal ou afetiva ruim, eu tenho um trabalho onde eu não sinto prazer, eu uso drogas ou álcool. Isso tudo pode levar, talvez precocemente, a um segundo episódio. No entanto, o que é importante a gente lembrar? Que eu tenho que ficar atento se eu já tive uma depressão. Porque o meu organismo é como se ele ficasse o quê? Vulnerável a novos episódios. Entendi. E sobre efeitos colaterais da medicação, a questão da dependência, que é o que muitas vezes faz as pessoas descontinuarem o uso, né? Elas pensam que esse efeito está muito ruim, é como se fosse pior do que o que eu estava sentindo antes, ou também a questão de ficar dependente dos medicamentos. Perfeito. A medicação, como você disse, muitas vezes acaba sendo motivo do próprio abandono, quando o paciente não adere por motivos de efeitos adversos. Os remédios, como qualquer medicação de outra área, Lília, eles têm reações adversas e efeitos colaterais. No entanto, os antidepressivos mais leves, eles são muito bem tolerados, tanto que hoje em dia a gente utiliza muito em criança. E embora eles tenham esse nome, antidepressivos, eles são utilizados em várias áreas. Por exemplo, na ginecologia, as ginecologistas e os ginecologistas passam demais antidepressivo para TPM, né? Vamos colocar que não é o termo adequado, que seria TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Aquela TPM mais assim intensa, né? Que a gente brinca que é a tensão para matar. Então, assim, os ginecologistas eles usam muito antidepressivo. Você vê os gastros usam muito antidepressivo para quê? Síndrome do intestino irritável, pacientes muitas vezes com colite, para ajudar, já que piora os sintomas físicos se o emocional não estiver sendo bem tratado. A gente vê pacientes, por exemplo, também na neurologia usando antidepressivos para enxaqueca, ou seja, os antidepressivos eles têm vários usos hoje em dia, que vão além da depressão. Isso mostra como eles são seguros. Porque médicos de outras áreas que não são especialistas manuseiam e acabam utilizando muito frequentemente dentro do seu consultório. Evidente que existem antidepressivos mais antigos. Os antidepressivos mais antigos eles provocam mais efeitos colaterais, muita boca seca, prisão de ventre, sedação excessiva, às vezes o paciente ele sente enjoo, vontade de vomitar, cai o apetite, apesar de que tem muita gente que procura a gente por causa do efeito colateral. Não, eu quero esse remédio, cai o apetite, então eu vou tomar. Mas na verdade, alguns pacientes que estão deprimidos, isso pode ser um problema. Outros às vezes sentem aumento do apetite, alguns causam insônia, tremores, mas todos eles são sintomas geralmente o quê? Transitórios, passageiros, temporários e autolimitados. O grande problema é que os efeitos colaterais dos remédios surgem primeiro que os efeitos terapêuticos. Aí o paciente fala assim, nossa, eu estava ruim, fiquei pior, vai parar com esse remédio. O problema é que nem sempre o colega explica para o paciente. É por isso que muitas vezes a gente entra com calmante, ou chamado ansiolítico, que é aquela medicação tecnicamente denominada de benzodiazepínico. Porque o calmante ele já dá um efeito imediato. No mesmo dia o paciente relaxa, diminui aquela tensão, aquela angústia, ele já dorme um pouco melhor. E isso faz com que ele consiga esperar o efeito do antidepressivo, que vai levar às vezes um mês para começar a realmente aparecer.
Alguns pacientes respondem com 2, 3 semanas, outros com 6, 7, 8 semanas, mas a média é de 1 mês. Então o paciente, para ele não ter que esperar 1 mês para melhorar, a gente passa muitas vezes esse calmante. E aí as pessoas confundem, porque o calmante vem escrito lá na caixinha, né? Aquela caixinha de tarja preta. Aí as pessoas dizem, nossa, lá tá, causa dependência, está escrito. Mas ela não lê a frase toda, né? Porque a frase está dizendo assim, esse remédio pode causar dependência em caso de abuso. Se ele tomar uma caixa por dia, misturar com cachaça, é lógico que ele vai ter problema, né? Mas se ele usar conforme a orientação médica, no tempo adequado, então esse problema ele passa a ser evitado. Agora, o antidepressivo não tem o risco de dependência. Ele pode tomar uma caixa por dia, ele vai passar mal e gastar dinheiro. Porque o antidepressivo não tem esse problema. Aí tem muita gente que fala assim, não, tem sim. Quando eu paro de tomar, eu passo mal. Não é síndrome de abstinência, é diferente. Quando o paciente passa mal porque ele interrompeu o antidepressivo, ele tem uma síndrome de retirada ou descontinuação. Então o corpo dele sente, mas não é porque ele está viciado no antidepressivo, é porque ele interrompeu abruptamente. Vamos fazer uma analogia. Um paciente que tem uma hipertensão séria e ele para de uma vez com todos os remédios de hipertensão arterial, de pressão alta, ele vai começar a sentir dor de cabeça, dor na nuca, tontura, vontade de vomitar, cansaço. É porque ele é viciado no antihipertensivo? Não, é porque ele parou de uma vez e o corpo ele sentiu porque a pressão aumentou novamente. Então se você para um antidepressivo de uma vez, seu corpo também vai sentir. Mas o antidepressivo não vicia, ele pode tomar a vida inteira. E outra coisa que a gente precisa lembrar, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vi o Dr. Drauzio Varela falando no Fantástico que o remédio causa Alzheimer. Na verdade, ele está falando ali dos calmantes, dos benzodiazepínicos, dos ansiolíticos, que são os remédios de receituário azul, faixa preta. Mas depois a gente faz um adendo também sobre isso que é importante. Os antidepressivos, tem algumas pesquisas mostrando que eles fazem o quê? Eles estimulam a neurogênese, a formação de novos neurônios e novas sinapses. Ou seja, o antidepressivo vai deixar a gente até mais inteligente, vamos usar assim uma expressão popular. Então a gente não vai ficar mais burro porque usa antidepressivo. E ninguém vai sair na rua assaltando os outros para comprar antidepressivo. Então não tem isso, né? Então, o antidepressivo não causa dependência, só que os efeitos colaterais são primeiros do que os efeitos terapêuticos, por isso você tem que usar o calmante junto. A gente às vezes fala assim, mas o remédio está trazendo um efeito colateral que está durando. Muitas vezes ele até pode demorar um pouco mais, mas aí o paciente começa a experimentar o efeito terapêutico e fala assim para a gente, doutor, eu suporto esse efeito colateral, porque eu estou me sentindo tão bem agora, aquelas coisas foram passando, aquela tribulação, aquela perturbação, então eu prefiro abrir mão disso aqui e ter esse benefício grande que o remédio, o tratamento me proporcionou. Existem remédios apropriados para criança, para adulto, para idoso, tem remédios que você vai associar, tem outros que você vai precisar depois de um período aumentar a dosagem, então tem todas essas características. Mas voltando para o calmante, que essa oportunidade que vocês dão para a gente na área da psiquiatria é muito legal, além do paciente, do ouvinte, do telespectador depois aí nos vídeos também poder acompanhar posteriormente, às vezes o acesso que ele vai ter para compreender melhor aquela reportagem que não ficou bem explicada. Então eu usei o exemplo do Dr. Drauzio, mas ela representa uma série de colegas que às vezes têm a oportunidade de falar e muitas vezes não lembram de determinados detalhes, não porque tiveram, vamos dizer assim, má fé em explicar, não, nada disso, às vezes não dá tempo, né? Deixa eu explicar para os amigos que estão nos ouvindo. Não dormir causa Alzheimer. Só que as pessoas não falam isso na televisão, Lilian. Às vezes você tem um colega lá, um médico famoso, e ele não fala que não dormir causa Alzheimer. Aí o paciente ele só adaptava com aquele calmante, ele já tentou todos os outros remédios, e aquele era o remédio que fazia ele dormir. Aí ele para porque ele fala, não, eu não vou tomar porque eu vi na televisão, li na internet, vi lá no grupo de WhatsApp que causa demência. Ele vai ter demência do mesmo jeito, mas sem dormir. Só que às vezes ele morre antes, né? Porque ele tem um AVC, ele tem um infarto, porque não dormir aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose, aumenta o colesterol, aumenta o triglicérides, diminui as defesas. Então ele morre antes. Ele morre antes de câncer, porque a defesa dele está tão ruim que ele não dorme,
Então, olha como que a gente tem que ter bom senso nessas horas. É evidente que esses remédios, e a gente já sabe disso, não é agora, desde a década de 70, 80, os trabalhos mostravam o quê? Que os benzodiazepínicos, eles prejudicam um pouco a memória. Agora, se eu tenho um substituto e eu consigo me adaptar a esse substituto, excelente, ótimo. Se eu não tenho um substituto, não consigo me adaptar com nada, é melhor eu usar esse remédio do que ficar sem dormir. A gente também tem que lembrar que eu tenho que ter um fator de risco. A minha mãe tinha Alzheimer, minha avó tinha Alzheimer, eu tomo essa medicação por anos e doses elevadas, eu estou aumentando o meu risco. Mas eu tenho que me lembrar também que não dormir, como eu disse, aumenta não só esse risco, mas aumenta de várias doenças. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Então, antidepressivo não vicia. Os efeitos colaterais chegam um pouco primeiro, depois diminui e aí começam a aparecer os efeitos terapêuticos. Já os calmantes a gente usa mais no início, depois que vai melhorando você tenta tirar. Esses atrapalham um pouquinho. Mas mesmo assim a dependência é mais relacionada ao sono. Como a gente estava conversando, também calmante, eu nunca vi ninguém na rua assaltando os outros para comprar Rivotril. Ou chegando com computador, smartphone, iPhone na farmácia para trocar em diazepam. Não é desse jeito, né? A pessoa fica acostumada, às vezes com sono, passa a não dormir tão bem, mas tem que levar em consideração tudo que a gente disse. Ótimo, ótimo. Muito bons esses esclarecimentos.